Amigos, boa noite. Como estamos? Vamos conversar um bocadinho? Vamos. Antes de irmos para a Alemanha, Premier e Tugão, um pequeno recap do que foi feito hoje. Portanto, a nossa dobra de gols marcados em ambas partes no PSG Lille e no Werder Bremer Frankfurt, gols em ambas partes nos dois jogos, veio. O Sporting HT 3.5 anos HT não veio. Ficou a faltar um cantito. Aliás, o Casa P teve 5 anos na primeira parte nesse jogo. Nesta partida. Na segunda parte fomos atrás de 4 cantos com toda uma segunda parte para jogar, saíram apenas 2 cantos no jogo, faltou outros 2 e tivemos tanta oportunidade para sair cantos, quer do Casa Pia, também do Sporting, que mesmo controlando o jogo, mesmo até depois de ter feito 3-0, podíamos ter tido lances para canto e não tivemos, eram só mais 2, é o que é. No Werder Bremer, com o Frankfurt, fomos atrás do over 3.5, o over à frente veio. Como é que podemos colocar isto? O Werder Bremer teve... É melhor mostrar. É melhor mostrar. Mostrando é mais fácil. Portanto, o Werder Bremer teve isto, né? Pois bem, teve isto. Teve 4 cantos na primeira parte. Nós forçamos a linha do Werder Bremer a ganhar mais 2 cantos. Pois bem, o Werder Bremer conseguiu virar o jogo em 2 minutos, não ganhar nenhum canto até lá, sofrer o 3-3 e não saiu mais nenhum canto no raio da partida. Do que tiveram na primeira parte. Padrão claríssimo. Se vocês olharem só a segunda parte, lembra isto. Não saiu cantos. É lidar. É daqueles. Ficamos ligeiramente abaixo do 0-0. É o que é? Amanhã é outro dia. Bundesliga. Que adoro tanto a Bundesliga. Hoffenheim, Leverkusen. Vamos ter aqui um Hoffenheim que vai receber a equipa do Leverkusen. Estão separados apenas por 1 ponto. Estão aqui na luta pelos acessos à Liga dos Campeões. Temos um Hoffenheim que nos últimos 5 jogos só tem uma derrota fora, com o Dortmund por 2-0. Antes disso tinha vencido o Augsburgo em casa 3-0. Tinha vencido o Hamburgo em casa 4-1. Foi empatar a Stuttgart 0-0. Venceu o Borussia Mönchengladbach em casa 5-1. Já o Leverkusen vem de perder com o Augsburgo fora 2-0. Empatou com o Newcastle para a Liga dos Campeões 2-2. Venceu o Colónia. Mas falta-me aqui um jogo. Venceu o Colónia por 2-0. Venceu fora o Leipzig por 3-1. Venceu 4-1 fora. Perdeu 4-1 fora com o Stuttgart. Mas falta-me aqui uma partida que o Leverkusen foi jogar algures. Ou não? Não estou maluco. O Leverkusen não jogou já. Deixem-me só aqui confirmar. Porque às vezes o Conor Pro às vezes baba-se um bocadinho neste aspecto. Eu ia jurar que houve com o que eles já jogaram. Não, o último jogo deles foi mesmo com o Stuttgart. Perderam 4-1. Ok, então não estou maluco, afinal. Nem o Conor Pro está errado, atenção. Já o Hoffenheim, como eu disse, só tem uma derrota nos últimos 5 jogos. O Leverkusen a jogar fora tem 7 jogos realizados, 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 15 golos marcados, 14 sofridos. Hoffenheim em casa tem 8 jogos, ou perdem ou ganham, não sabem o que é empatar. Marcaram 20, sofreram 12. Os últimos 5 jogos em casa, o Hoffenheim ganhou todos. Já os últimos jogos fora do Leverkusen, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Portanto, na teoria, amanhã perde, né? Estamos a brincar. Os últimos 6 jogos deu a mais marca nos 6, deu over 2,5 nos 6, deu over 1,5 nos 6, deu 1 gol HT nos 6. Estamos a ver aqui em termos de gols marcados, os últimos jogos do Hoffenheim, ambas marcam 70% das vezes, raramente fica sem marcar, raramente fica sem ver, um bocadinho como o Leverkusen, mas não tem dado tanto ambas marcas nos seus jogos mais recentes. Over 2,5 tem sido uma tendência de jogos no Hoffenheim de 90%. 70% das vezes deixa lá a sua pipoquinha, 85% das vezes o Leverkusen deixa lá a sua pipoquinha. A primeira a marcar a ganhou no fim, quando isso acontece 100% das vezes, quer para o Hoffenheim, quer para Leverkusen. Curiosamente, o Hoffenheim não é uma equipa que marca muito primeiro, aqui este dado curioso. Marca muito acima do esperado, mas também está a sofrer acima do esperado. Já o Leverkusen está a sofrer muito abaixo do que é expectável. Atenção, o Leverkusen sofre abaixo dos esperados, está numa boa forma, o site tem tido falhas defensivas, sem padrão, mas atenção que são equipas que sofrem muitos golos. Portanto, já sabem onde é que nós vamos parar, né? Golos marcados em ambas partes a 1.44 parece uma boa, até para fazermos aqui uma dobra, tão como temos feito da Bundesliga no Telegram. Mais de 1.45. Portanto, acho que pode ser um bom jogo para over. O mais de 2,5 com ambas marcam, dá um modo de 1.70. Não me parece de todo modo descabida. Modo descabida para o dia de amanhã. Ok, pode ser uma moda aqui bastante interessante para o dia de amanhã, o mais 2,5 com ambas marcam. Eu gosto muito do gols marcados em ambas as partes. Acho que será um bom jogo para quê? Para se trabalhar o live.
Dortmund, que vai receber a equipa do St. Pauli. Dortmund nos últimos 5 jogos marcou sempre, empatou 3, venceu 2. Já o St. Pauli vinha aqui numa sequência positiva, tinha eliminado o Borussia Mönchengladbach para a taça, tinha empatado fora com o Colónia, tinha vencido em casa o Heidenheim, tinha empatado fora com o Mainz, isto tudo duelos cá debaixo da tabela, mas depois perdeu com o Wolfsburg por 2-1. Estamos a falar de um Dortmund a 1.31, empate 5.30, St. Pauli 11.0. Eu nem disse as match odds do Hoffenheim com o Leverkusen, esqueci-me, peço desculpa. Mas lá está, nós fomos muito para o gols marcados a mesmas partes, para o mais 2,5, portanto, tranquilos. Dortmund joga em casa, St. Pauli a jogar fora, tem 9 jogos realizados, uma vitória, 2 empates, 6 derrotas, 6 gols marcados, 13 sofridos. Já a jogar em casa, o Dortmund não sabe o que é perder, tem 8 jogos realizados, 6 vitórias, 2 empates, apenas 16 golos marcados, 4 golos sofridos, 8 jogos realizados em casa, como eu tinha dito. Dortmund está nessa dita luta pela Liga dos Campeões. Nos últimos jogos, o ambas marcam pintou em 67% dos jogos, o ambas marcam pintou, o over 2,5 pintou em 67% dos jogos, e tivemos aqui o over 1,5 a pintar nos 3 jogos, mas só vez aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Gols marcados em meus partes a 1.61 parece muito interessante, e até trabalhar aqui, deixamos para o live, trabalhar no live cantos a favor do Dortmund. Tivemos o St. Pauli muito na expectativa e um Dortmund muito instalado dentro do meio campo. St. Pauli Dortmund, que é uma equipa que gosta muito de lateralizar o seu jogo e forçar muitos cruzamentos à procura de Guirassy e por aí fora. Continuando, meus amigos, Leipzig vai receber a equipa do Bayern no jogo grande da Bundesliga da manhã. Estamos a falar do Bayern, primeira volta, 17 jogos, 15 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, marcou 66 golos. 66 golos. Vou dizer outra vez, 66. Sofreu 13. Já o Leipzig está na terceira posição, a tal luta pela Liga dos Campeões, com Dortmund, com Stuttgart, com Hoffenheim, com Leverkusen. 32 golos marcados, 19 sofridos. Leipzig a jogar fora de portas tem muitas dificuldades. O Leipzig é muito mais forte em casa, é a segunda melhor equipa em casa no campeonato, obviamente atrás do Bayern, mas a jogar fora tem 8 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 marcados, 13 sofridos. Nos últimos 5 jogos, o Bayern empatou com o Mainz, curiosamente, venceu o Bayern 4-0, deu 8-1 ao Wolfsburgo, venceu 3-1 o Colónia, depois estava a perder 1-0 inclusivamente. Trabalhamos nesse jogo o quê? Over 1,5 HT e pintou novamente, nos jogos do Bayern. Já o Leipzig venceu para a taça, venceu para o campeonato, perdeu para o campeonato e depois venceu o Friburgo por 2-0. Aqui não vamos inventar muito o que é a roda. Leipzig 4.82, empate 4.75, Bayern Munique 1.58. Em termos de confronto direto, a última vitória do Leipzig foi em 20 de 5 de 2023. Venceram e na casa do Bayern Munique. Depois venceram também no 12/8 para a Super Taça, se não erro, também por 3-0. E depois aqui empataram 2-2, Bayern venceu 2-1, Bayern venceu 5-1, 3-3 em 3 do 5 em maio, 6-0 a arrancar o campeonato. O Bayern recebeu o Leipzig e deu-lhes 6 batatas. Bayern 1.58, empate 4.75, Leipzig 4.82, mais de meio está 1.30, over 0.50 está 1.17, gols marcados nas partes está 1.33. Lá está, gols marcados nas partes a 1.33, acho que vai ser aquela odd para mim mais justa e mais interessante para o jogo. Estamos a falar de duas equipas muito concretizadoras, estamos a falar de um Bayern super avassalador, e já sabem qual vai ser a odd que eu vou mencionar. Over 0.50 está 1.17, mais de 1.0 HT está 1.31, e a odd que eu vou obviamente mencionar, mais de 1.5 HT a 1.86, que tem sido uma odd que tem pintado muitas das vezes nos jogos do Bayern. 2 gols na primeira parte, 3 gols na primeira parte, 2 gols na primeira parte, 2 gols na primeira parte. Curiosamente aqui ficou a zeros, que o Sport depois teve 4 gols na segunda parte, aqui só teve 1, depois teve 4 na segunda parte, 4 gols na primeira parte, 2 gols na primeira parte, 2 gols na primeira parte, 4 gols na primeira parte. Tem pintado muitas vezes mais de 1,5 HT nos jogos do Bayern, e muito olhando ao que é o Bayern em si, a marcar golos. Curiosamente, até tem tido alguns jogos que eles têm sofrido e depois marcam. O St. Pauli, Friburgo, Colónia. Vocês podem ver aqui o Bayern para marcar golos na primeira parte e na segunda é uma alegria. Marca muito a terminar as partes, nos últimos 10, 15 minutos. Marca imenso dos 60 minutos em diante nas segundas partes. Lá o Leipzig é um bocadinho all over the place. Raramente ficam sem marcar, raramente ficam sem sofrer. Olhando aos últimos jogos, o Bayern não tem sido propriamente um dado estatístico muito a favor do Bayern nesse sentido. Ambas marcam até ter pintado 60% das vezes, quer no jogo de uma equipa, quer de outra. Eu gosto pessoalmente aqui muito deste over 1,5 HT. O ambas marcam está a 1.40. Isto para mim é um jogo claramente para o live, para se ir buscar cantos, overs, 30 por uma linha, porque é certeza que vamos ter jogo para isso. Passando por terras inglesas, Sunderland, que vai defrontar a equipa do Crystal Palace. Estamos a falar do Sunderland 2.37, empate 3.22, Crystal Palace 3.18. Porquê vamos falar do Sunderland?
deste jogo aqui tão interessante de Premier League. Palace que não ganha há 5 jogos, Sunderland que não ganha há 5 jogos. Estamos a falar de um Sunderland que empatou a uma bola, empatou a 0, empatou uma bola, perdeu 3-0 com o Brentford, empatou uma bola fora com o Everton. Mas isto foi para a taça, depois não sei como é que ficou. Depois, por acaso, não sei como é que ficou. O Palace vem de ser eliminado pelo Macclesfield da 6ª divisão inglesa por 2 bolas a 1 na FA Cup. Estamos a falar de um Palace que depois empatou com o Villa, perdeu com o Palace fora 2-0, com o Newcastle, desculpa, empatou com o Fulham em casa, perdeu com o Tottenham em casa. Mas porquê é que vamos aqui mencionar este jogo? Porque o Sunderland não sabe o que é perder em casa. O Palace é das melhores equipas a jogar fora no campeonato. Tem 10 jogos realizados, 5 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 12 golos marcados, 11 golos feridos. Vinha 3 vitórias seguidas a jogar fora. Entanto, perdeu 2 jogos. Já o Sunderland, nos últimos 10 jogos em casa, desculpem, ganhou 5, empatou 5, não perdeu nenhum. 16 marcados, 8 sofridos. E o mais de meio está a 1.40. Duas equipas têm pelo menos sofrido ou marcado um gol nas suas mais recentes partidas. Um Sunderland aqui em casa, como eu tenho dito, tem sido uma equipa muito dada a não perder jogos. Empate a vitória do Sunderland está a 1.36. Empate a vitória do Sunderland, desculpem, mais de meio a 1.40 também me parece muito interessante. Portanto, isto será um bom jogo para puxarmos aqui as odds um bocadinho a favor do Sunderland, pelo fator de não perderem em casa. Mas cuidado a trabalhar neste Palace, que pode ser perigoso. Continuando por Inglaterra, Nottingham Forest vai receber a equipa do Arsenal. O Arsenal, que está na luta pelo campeonato, tem aqui uma deslocação muito difícil ao terreno do Nottingham, que está aflitinho, um bocadinho mais confortável, mas continua aqui um bocadinho aflitito no que é a luta pela despromoção. O Arsenal sabe que tem aqui uma deslocação difícil, sabe que o seu rival, Manchester City, na luta pelo título, vai à casa do seu eterno rival Manchester United. Estamos a falar do Nottingham, que perdeu com o City 2-1, perdeu com o Everton em casa 2-0, perdeu fora com o Villa 3-1, venceu o West Ham fora por 2-1, depois foi eliminado pelo Wrexham nos penaltis 3-3. Depois de um 3-3 no tempo regulamentar, assim é que é. Já o Arsenal venceu o Villa com 4-1 com alguma qualidade, venceu o Fulham Bournemouth por 3-2, empatou com o Liverpool em casa a 0, venceu o Portsmouth para a taça 4-1, venceu na casa do Chelsea para a taça da Liga Inglesa por 3-2. Aqui não vamos inventar muito do que é a roda, mais ou menos está 1.27, o Arsenal está 1.54, empate 4.30, Nottingham 6.10. Olhando ao que pode ser o jogo, olhando o Arsenal até nas recentes partidas, tem sido bastante concretizador, tendo em conta a exigência das partidas que tem tido. Over e meio 1.30. Gosto. Over 0.50 1.35. Também gosto. Gols marcados em as pares 1.62. Estou indo. Talvez só com uma meia stake. Até por algum receio deste Nottingham. Porque o Arsenal é uma equipa que não precisa de muito para marcar. Mas também é uma equipa que tem uma grande capacidade de criar um caudal ofensivo gigante e de encostar o adversário às cordas. Vai muito por aí pela gestão da posse-bola, sempre muito pragmática. O Nottingham é uma equipa que aposta muito num bloco médio, num bloco baixo e aposta na transição. São dois estilos táticos que encaixam um no outro e podemos ter aqui um jogo não tão aberto quanto isso. Claro, temos de pensar sempre que o Arsenal, cantos, é uma alegria. Falando em cantos, além do gols marcados dos pares a 1.72, mais de 3.5 cantos HT a 1.50, parece-me de veras interessante. Deixar aqui só mais uma oddzinha no ar. O Arsenal na primeira parte a ter 2 cantos. O Arsenal tem uma média de cantos a favor por primeira parte 2.6. O Arsenal a ter uma média de 2.0 cantos HT está a 1.40. Mais 2.5 cantos HT está a 1.77. O Arsenal a ter 3 cantos, ou seja, acima da média aqui do Arsenal. Mais 2.5. Portanto, aqui há um dado curioso para se trabalhar no jogo em live. Terminando a nossa Premier, vamos ter a Man United contra Manchester City. Man United, que desde o despedimento de Amorim, portanto, despediram o Amorim aonde? Despediram o Amorim aqui. Empataram com o Burnley fora 2-2, foram eliminados da FA Cup contra o Brighton por 2-1, que o Brighton jogou com a equipa B. O City vem de limpar as mágoas na taça ao Exeter City, depois de ter andado aqui um bocadinho a patinar com o Sunderland, com o Chelsea, com o Brighton. Venceu fora o Newcastle na primeira mão da Taça Liga por 2-0, um jogo bastante até complicado. Man United 3.68, empate 3.82, City 1.93, até acho um modo interessante para o City. O City tem tido algumas dificuldades nos jogos fora, quando o adversário é um bocado mais exigente, vamos colocar assim. Certo que nos duelos internos recentes temos aqui uma, 2, 3, 4 vitórias nos últimos 10 confrontos diretos. O United tem sido um bocadinho besta negra deste City, tendo em conta que o United devia andar a lutar e para aquilo que anda. Mais 2,5 1.50, over 0.50 1.23, ambas marcam 1.48.
Gols marcados nas pares a 1.47 é a odd que eu mais gosto. Gols marcados nas pares a 1.47, até pela necessidade que este City tem de vencer o jogo para não deixar de distanciar-se ainda mais a equipa do Arsenal. E, aliás, o City vai jogar a primeira, logo amanhã ao 12h30. A partir estamos na Roxinha a visionar a bola, ok? O City joga primeiro, vai jogar contra um adversário extremamente fragilizado por variedíssimos motivos, pelo plantel que tem ou que não tem, pelo treinador que andam para ali de interinos e despede e vai em Fletcher, depois vem Carrigs e etc. Por um City, não deixa de ser um derby, não deixa de ser um jogo em que a malta do United não quer perder o jogo, a malta do City quer vencer o jogo também, precisa de vencer o jogo, gosta das gols marcadas nas partes. O City chega aqui com o futebol mais rendilhado. Atenção que é um pormenor, cuidado de trabalhar em matches a favor do City, porque não só é um derby, não só o confronto direto não tem dado muitas vitórias a favor do City também, mas, sobretudo, a questão do City também estar algo remendado em termos, sobretudo na linha defensiva, muitos jogadores ausentes. Os últimos jogos, o over 2,5 pintou 80% dos jogos, over 2,5 está 1.50. Os últimos quase 70% têm dado, ambas marcam. A odd que eu vou, obviamente, mencionar vai ser sempre Kansas HT. Estamos a falar de um City tem uma média de Kansas HT de 2 a favor, 2 contra. Já o United 3 a favor, 2 contra. Mais 3.5 Kansas HT, 1.42. Mesmo aqui o mais de 4,5 a 1.90 parece-me interessante, até pela forma como eu acho que pode ser o jogo. Podemos ter aqui um United mais na expectativa, um City com muito mais bola, muito mais dentro do meio campo do adversário, talvez o United tentar explorar um bocadinho a transição. Já vai haver Diallo no United à partida, pode já haver Mbembo também, portanto 2 jogadores fortes no espaço, fortes na velocidade e no ataque às costas do adversário. Um City com mais bola terá sempre que ser aquele padrão um bocadinho mais óbvio. Pode ser um jogo interessante para vocês terem aqui uma ideia. Onde é que está? Mais de 2.0 Kansas a favor do City na primeira parte a 1.44, mais 2.5 Kansas a favor do City a 1.83. Esperando um bocadinho pelos 11, esperando um bocadinho como o jogo pode arrancar, como o jogo pode se encaminhar. Pode ser interessante para irmos buscar este tipo de odds no live. Terminando, vamos falar aqui de Tugão Alverca, que vai defrontar a equipa do Moreirense. Estamos a falar de sexto contra 11º, ou neste caso 11º contra sexto. Estamos a falar de um Alverca 2.75, empate 2.91, Moreirense 2.79, mais de 1.50, para mim espetacular. O Alverca nos últimos 5 jogos venceu 1-0, perdeu 1-0, perdeu 3-0, ganhou, perdeu 4-1, venceu 1-0. Já o Moreirense 3-3, perdeu 4-0, 0-0, 2-0, 1-0. São duas das equipas que vão se enfrentar, que digamos que melhor jogam futebol entre elas nesta realidade, das equipes fora, dos candidatos ao título e por aí fora. No jogo da primeira volta ficou 2-1 para o Moreirense, se não me falha a memória. Se não me falha aqui a memória. Exatamente, o Palmeirense depois estava a estar a ganhar 1-0. O Moreirense ainda para na primeira parte, depois marca na segunda. O Moreirense, que em casa apenas tem 2 derrotas, Benfica e Porto, sofreu 11 golos, marcou 13. Já, olha, eu estou a dizer mal, o Moreirense é que vai jogar fora. O Alverca em casa, assim que é, 9 jogos realizados, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 7 golos marcados, 13 golos sofridos. Já o Moreirense fora de casa tem 9 jogos realizados, 3 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 11 golos marcados, 13 golos sofridos. Gosto muito aqui deste over 1,5 a 1.50, parece muito interessante. Nós fomos a ver aqui as últimas partidas, quer de uma equipa, quer de outra. 75% das vezes para o Alverca deixar lá o seu golinho, 60% das vezes para o Moreirense deixar lá o seu golinho. Há aqui jogos que o Moreirense não marcou, como o jogo do Porto. Teve lá um ou outro momento para isso. O jogo com o Benfica também, o jogo com o Braga também. O Alverca é uma equipa interessante e, sobretudo, quando joga no seu terreno, tem ali jogadores com alguma qualidade. Tanto coisa a favor do Alverca, não. O jogo poder ser um jogo para golos pode ser aqui um jogo bem interessante. Este jogo aqui do Moreirense fora com Estrela, o Moreirense podia ter marcado tranquilamente na primeira parte, e mesmo na segunda, mas sobretudo na primeira parte, contra a equipa do Alverca não aconteceu. Eu gosto muito aqui deste mais de 1,5. O gols marcado nesta parte está a 2.18. Se quiserem deixar uma moeda, gosto mais do 1,5. Rio Ave e Benfica. O Benfica, depois da eliminação da Taça de Portugal contra a equipa de Futebol Clube do Porto e de perder as meias finais da Taça Liga contra o Braga, vai a Vila do Conde defrontar a equipa do Rio Ave, aliás. Rio Ave 9.90, empate 5.11. Benfica 1.30, mais do 1,5 1.19, mais 2,5 1.66. Estamos aqui a falar de um consigo ter 1.30, gols marcados nas partes a 1.60, para mim é melhor do dia. Estamos a falar de um Benfica que tem daqui dar um bocadinho ao chinelo. O Sport, inclusive, já venceu hoje, ou seja, neste momento o Sport está com 6 pontos de vantagem para o Benfica no que é o acesso à Liga dos Campeões de forma direta, que é aqui a questão do forma direta não, a questão do segundo lugar, assim que é, que dá acesso à Liga dos Campeões, assim que é, não é de forma direta, que dá acesso à Liga dos Campeões. Pelo menos para já não é de forma direta.
Estamos a falar no Rio Ave, nos últimos 5 jogos, venceu fora o AVS por 2-1, perdeu em casa com Vitória 1-0, empatou em Barcelos 2-2, levou 4 do Sporting em Alvalade e ganhou em casa ao Casa Pia. Já o Benfica tinha vencido Famalicão com muita dificuldade, tinha empatado com o Braga com muitas dificuldades, tinha vencido o Estoril por 3-1 com muitas dificuldades, levou um bocadinho bem de bola do Benfica, do Braga, na Taça da Liga, depois perdeu na Taça de Portugal contra o Porto por 1-0 e parece que nunca teve perto propriamente de conseguir levar de vencido ao jogo, ou pelo menos levá-lo para prolongamento. Sabe que o Sporting já venceu, tem aqui 6 pontos de avanço. O Benfica tem muitas dificuldades a defrontar equipas em bloco baixo. O Benfica, quando tem que assumir o jogo, tem dificuldades. O Benfica, que vai defrontar uma equipa do Rio Ave, que é melhor a jogar fora do que a jogar em casa. O Rio Ave em casa tem 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 10 golos marcados, 13 golos sofridos. O Benfica que chega aqui como uma equipa que ainda não perdeu fora, tal como Porto e Sporting. 17 golos marcados, 4 sofridos, 6 vitórias, 2 empates, a jogar fora de portas. Eu gosto muito dos golos marcados em ambas partes. A 1.60, que é que eu disse? 60 a 1.60, assim é que é. E também os cantos a favor do Benfica pode ser aqui interessante. O Benfica tem uma média de canto a favor 2.3, média de contra 2.4, o Rio Ave 2.6 a favor, 3.2 contra. Mais de 2.5 cantos do Benfica está a 1.51, ligeiramente acima da média. Mas partindo do pressuposto do que vamos ver em Vila do Conde, um Rio Ave mais expectativa, um Rio Ave ali bloco médio, bloco baixo algumas vezes. A questão aqui é a questão do Benfica, o Benfica não tem propriamente desequilibradores nos corredores. Portanto, não sei muito bem como é que o Mourinho vai encarar isso, porque o Benfica precisa destes equilíbrios nos corredores que não tem tido muitos jogadores para o corredor central. Isso acaba por poder ajudar um bocadinho a estratégia aqui do Rio Ave. O mais de meio está a 1.70 praticamente. Gosto, mas se calhar estamos partindo do pressuposto, ok, o Rio Ave marca 1, o Benfica empata, possivelmente vira para 2-1. Este mais 2,5 acho que é mais numa perspectiva do Rio Ave marcar, fica um bocadinho fora, prefiro tentar ir buscar isto aqui no live. Gosto mais da odd do gol marcado nas partes, gosto mais da odd dos cantos. Amigos, estamos conversados, já vamos aqui longuinhos, 21 minutos de vídeo. Já sabem, querem deixar esse apoiozinho aqui no canal, partilhem o canal, comentem, subscrevam, deixem aquele like, que é para chegarmos aí aos 2.000 subscritores. Digam como é que foi o vosso dia, o que é que vocês acham que pode ser amanhã um bom dia para vocês fazerem umas apostazinhas e para trabalharem o mercado. E se quiserem apoiar de outra forma, o apoio com a Corner Pro tem um link na descrição, quer a Winugo ou a Bet7 tem também no Telegram, tem no site, também está aí na descrição, etc. E vemos no próximo aposto que sairá para domingo.